isso da aula ficar gravada é tão bom, né? É. Uhum. Então, vamos começando, vamos levantando o nosso pensamento a Deus, os nossos anjos guardiões, amigos espirituais, os mentores da nossa casa, do nosso estudo, que o Manuel hoje seja iluminado, inspirado, nessa aula tão importante, né, sobre o transe, que é realmente aí o momento onde o médium começa a se conectar com a espiritualidade de uma forma mais forte, mais presente, para que, né, o trabalho da caridade seja feito. E que nós, estudantes e aprendizes, possamos absorver o máximo de conhecimento com o Manuel, com a Dona Lúcia, para que a gente possa servir na luz, com muito amor, muito respeito por todos os nossos amigos da espiritualidade que de nós necessitam. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, esse curso não tem... É direto, né? Não tem livros de preparação, nada, né? Esse foi, a gente leu o capítulo do transe mediúnico, né? Esse é direto. A gente entra no capítulo. Tá bom. Módulo 4, eu acho, não é isso? Isso. Isso. É o módulo 2 do o tema 4, não é? 4, ok. Estou sem. Aliás, é um tema que já foi dado no primeiro livro, né? Segundo aqui o próprio texto, né? No início, ele diz isso. Mas a Ana pediu que vocês dessem uma olhada lá naquelas orientações, lá no final, na página 230 e diante, né? 230 e 231, tem algumas perguntas ali interessantes. Também. Então, vocês viram? Tem alguma dúvida? Eu li, Então, não tenho dúvida, não. Eu acho que é um pouco disso tudo que a gente já viu, né, nas aulas anteriores. certo. Não me ficou grandes dúvidas. Não sei se a Elaine... Não, eu acho que está bem claro, tem as respostas lá, né, que está relacionado Sim. com o que a gente viu anteriormente também. Tá. Eu perguntaria, principalmente, né, a questão do desenvolvimento moral. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Essa pergunta eu acho, no caso, né, fundamental para quem vai trabalhar com a mediunidade ou quem trabalha. Aliás, todas são interessantes, né? Mas essa da parte moral ou da evangelização do médium, como vocês veem isso? Porque na federação, eu me lembro de uma época que a pessoa podia fazer os dois cursos juntos, a época que eu dirigi o curso de aprendiz do Evangelho, inclusive. Aí depois mudou a orientação, para fazer o mediúnico tinha que fazer primeiro o aprendiz do Evangelho, justamente para trabalhar a parte moral dos médiuns, né? Então, vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Se é importante essa moralização, essa evangelização, enfim, porque a resposta aqui da pergunta diz que não, né? O desenvolvimento da mediunidade não tem relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Claro, em princípio não, né? A mediunidade é uma faculdade que você tem, você traz ela, como diz Herculano Pires, quando você já vem com ela em aberto, né, para trabalhar, ele chama essa a mediunidade dinâmica, né?
já em movimento, quer dizer, é para o trabalho. E então a resposta aqui é que ele não precisa estar moralmente desenvolvido o médium. Mas e aí, qual seria a implicação de, por exemplo, algum de nós estudarmos a mediunidade, tudo, irmos para o trabalho, sem ter estudado o Evangelho, enfim, não tendo assim uma participação direta até na preparação do médium? Como funciona isso? O que a gente observa é que no cenário espírita, a faculdade mediúnica muitas vezes aparece sem que o médium não tenha nenhum preparo moral, né? Agora, para que o trabalho tenha valor, ele tem que ter valores éticos e morais, né? A mediunidade por si só não vale. É preciso de ser, como a gente costuma dizer, mediunidade com Jesus, né? Isso. Aliás, como diz o André Luiz, uma obra dele, mediunidade é atração e sintonia. Então, daí a importância da parte moral, né? Para ter qualidade. Exatamente. Senão, você vai sintonizar com o quê, né? Com que tipo de espírito? Se você não fez a reforma íntima, se você tem algumas questões, né, que podem influenciar no trabalho. Está me ocorrendo aqui uma coisa assim, até engraçada, que a mediunidade pode ser comparada a uma porta aberta. Agora, é muito importante a qualidade de que vai passar por essa porta, né? A sintonia que vai fazer a seleção, né? É isso mesmo. Ou seja, quem é que você convida para entrar, né? Isso vai depender, é isso aí, do seu desenvolvimento moral, de você ter aqueles valores, aquele trabalho, aquele esforço, né, de ir se melhorando também na sua vida pessoal, hábitos e coisas que precisam ser melhor trabalhadas, controladas, né, para que não haja influência no trabalho mediúnico em si. O Emmanuel, no livro O Consolador, tem lá a pergunta 387, quase no final do livro, e a pergunta foi: qual a maior necessidade do médium? E a resposta: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, essa é uma questão básica, não é? Que a gente precisa ter em vista, né? Quando está estudando, está se preparando para a tarefa do futuro, fazer tudo isso junto com o Evangelho, né? A parte moral. Eu fiquei pensando... Está me ouvindo? Sim. Ah, tá. No livro, André Luiz nos traz, né, os exemplos no livro Os Mensageiros, das situações catastróficas, né, que os médios entram devido a isso mesmo, né, a falta de aprender, de realmente entender a função da mediunidade, e não sendo algo que eu é meu e eu vou fazer dela o que eu bem entender. Porque, né, gera consequências muito, muito difíceis, tanto para o médium quanto para as pessoas ao seu redor. E a função da mediunidade, ela é totalmente o contrário, né, de auxiliar. Inclusive, acho que a última pergunta ele fala, né, mas é para auxiliar uma ou duas pessoas, não é realmente o intuito é auxiliar a humanidade toda, então é muito mais amplo. Então, seria isso. Exatamente, o trabalho é com o próximo, né? Todos aqueles que buscarem o auxílio da espiritualidade, né, vão encontrar um médium
no meio do caminho, que está ali exatamente para prestar esse auxílio, para estabelecer o intercâmbio, né, com a espiritualidade, para que a pessoa seja auxiliada, seja tratada, enfim, esclarecida. Tudo isso é importante do ponto de vista da moral, né, do médium. Então, bom, se vocês fazem, por exemplo, aí já foi feito o curso de aprendizes, não? Já. Já, né? Então, vocês já têm uma boa fundamentação, né, para isso. Bom, enfim, vamos então à parte da aula em si. Deixa eu ver aqui onde está o meu. Arrematando essa nossa conversa aí, a gente pode concluir que por que estamos num planeta de expiação e provas? Porque somos espíritos ainda imperfeitos, ignorantes no sentido de desinformados, é que a gente vê a mediunidade tão mal usada, tão desrespeitada, né? Porque é uma faculdade maravilhosa, mas é usada ainda com muita leviandade, né? Sem dúvida. A gente tem visto, né, mais ou menos recentemente, casos terríveis, né, de mau uso da mediunidade, em proveito próprio, né? Aqueles que usam... mesmo que não seja um escândalo, se o médium quietinho, discretamente no seu canto, está cobrando, ele está desvirtuando o objetivo. Exatamente. Não precisa nem ser um escândalo cabeludo. Sim. No dia a dia, tem muita gente usando o mal, né? Com certeza. E não é só no sentido de cobrar, né? Muitas vezes é até por N razões, né? As pessoas usam mal, são médiums, se propõem a orientar, esclarecer os outros e, às vezes, se aproveitam de certas situações, né? Da fragilidade daqueles que procuram e tal, e abusam, muitas vezes, dessa possibilidade, né? Da capacidade mediúnica. Então, são muitas as questões realmente que envolvem isso, justamente por causa da nossa imperfeição mesmo, né? Eu costumo dizer que nós somos tão imperfeitos que até o bem a gente faz imperfeitamente. Então, é isso que acontece. Às vezes a pessoa pode ter até aquela boa intenção, mas, de repente, por uma circunstância qualquer, ele desvirtua, né, o uso da ferramenta, né? Então, é importante a gente ter em mente isso, daí sempre se falar nesse desenvolvimento moral, na parte moral, então, do médium, né? Sempre importante. E a casa espírita, a escola espírita, o que faz é exatamente orientar nesse sentido e dar todas as condições para que o médium, né, ele realmente se aprofunde no conhecimento do Evangelho e no seu autoconhecimento, de modo a ir trabalhando aqueles aspectos que ele sabe que são que são, digamos, seus pontos vulneráveis, né? Quando tem diretrizes, por mais singelas que sejam, fica mais fácil, né, de caminhar. Sim, exatamente. Muito bem. Deixa eu ver. Qual a maior dificuldade que os médiuns principiantes enfrentam? Essas dificuldades são inerentes à nossa... exatamente ao tamanho da nossa imperfeição, né? Porque se a gente ainda não tem aquela experiência, a gente tem o conhecimento. Se tem o conhecimento, já é um grande passo, né? Mas precisa saber usar esse conhecimento nas situações em que
que se apresentam, né, para o médium. Muitas vezes somos testados na nossa até na nossa fé, né, na nossa confiança na espiritualidade. Então, nós precisamos estar bem conscientes disso, da nossa responsabilidade também nesse sentido, né? Ok? Então, vamos para o nosso tema aqui, o transe mediúnico, né? Então, inicialmente, o texto fala do estudo prévio já do tema, né? Falando das características gerais, graus e tipos de transe, lá no programa 1, né? O primeiro livro, e ele recomenda que se releia, né? Sempre para estar atualizado quando a gente ainda tem alguma dúvida ou precise, né, da informação na sequência dos estudos. Bom, a palavra transe, é muito comum, né, se usar o transe mediúnico, quer dizer, aquela situação em que se estabelece a comunicação, o intercâmbio, né, da espiritualidade com o mundo material, no caso, né? A mediunidade está relacionada com o princípio da comunicação, né? Comunicação universal, da comunicação entre os seres em ambos os lados da vida, né? Material ou espiritual. Por isso é que é mediunidade, médio, é o que está no meio, está entre um e outro, né? É o intermediário. Os espíritos podem se comunicar diretamente, mas só o fazem em circunstâncias particulares. No caso, em geral, o médium é que é o intermediário da comunicação, das revelações, das informações, das advertências, né, que a espiritualidade muitas vezes nos faz, das recomendações, enfim. O médium tem um papel importante, né, mas também não pode se achar, por isso, né, alguém com privilégios, né, porque é médium. Não, é o contrário. Aliás, lá em Londres, a dirigente lá da casa espírita, que a gente trabalhava, né, o Solidarity Spiritist Society, ela costumava dizer, né, para as pessoas que achavam que ser dirigente da casa era uma beleza, né, era um merecimento, e ela dizia, não, os dirigentes são os mais endividados aqui dentro. Né? Merecimento, coisa nenhuma. Tem que trabalhar, tem que realmente se pôr a campo, né, a serviço da espiritualidade, a serviço de Jesus. Né? Então, a questão do transe, etimologicamente falando, né, ele tem significado de crise, momento crítico. Momento crítico quer dizer um momento especial, não? Um momento onde se dá digamos, a presença, né, do espírito no processo mediúnico, e o médium, então, vamos dizer, a mediunidade do médium é ativada, naquele momento solicitada, né, para a comunicação. O livro cita uma obra de Jaime Servinho, Além do Inconsciente, né? Eu não li, me lembro que eu tinha essa obra. Vi algumas obras da FEB que tinham sido publicadas, acho que no começo do século passado,
mas eram pouco conhecidas, tornaram talvez um pouco obsoletas, mas eram obras interessantes e importantes, né? Eu levei para Londres e lá ficou, né? Não quiseram me devolver, me mandar de volta ainda, né? Mas tudo bem. Então, aqui ele cita falando do conceito de transe, né? Que seria um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Interessante isso, né? Uhum. Então, Obviamente, um estado alterado de consciência, né? é isso, exatamente. Sai da faixa habitual, normal, né? E essa alteração é que possibilita a interação com os espíritos. Exatamente. É a porta aberta. É a porta aberta, como diz o livro dos Espíritos, né? A porta aberta para o céu, né? Então, é quando os espíritos podem se comunicar. Aqui eu vou, já eu vou trazer algumas referências, né, a esse momento em que se dá a conexão, né, com a espiritualidade. É muito interessante isso do ponto de vista do André Luiz, até do Herculano Pires, Emmanuel, tem algumas passagens muito interessantes que eu coloquei aqui no trabalho. Então, ele diz em seguida, falando ainda do conceito, né, que é um estado de baixa tensão psíquica, né, com estreitamento do campo de consciência e dissociação. Quer dizer, é aquele momento de um certo relaxamento, né, da consciência para que possa se estabelecer a conexão, o link, né, com o espírito comunicante ou com os espíritos. Nessa situação é possível ocorrer um mergulho no inconsciente. Uhum. Porque vai depender do teor da mensagem, o objetivo da mensagem pode ser que seja necessário, né, acessar o inconsciente, conteúdos que o médium traz em si para, digamos, formatar, né, a comunicação, a mensagem que vai ser passada, seja por condições intrínsecas ao indivíduo, próprio médium, né, ou por ação externa produzida, por exemplo, por um espírito, naturalmente, né? Porque uma coisa é a intuição, né? Outra coisa é a inspiração. A intuição é do próprio indivíduo, né? É anímica, mas pode ser acionada por um espírito. Por isso existe a mediunidade intuitiva, né? Como diz o livro dos médiuns. Então, vai se dar acesso aos conteúdos na bagagem milenar do espírito encarnado, né, para que digamos, a comunicação se dê um nível de clareza ou de precisão de acordo com a qualidade, né, da mensagem, o tema, o assunto, a área que vai ser acionada aí. O transe, aí vem uma passagem de Jorge Andréa, que era um cientista, psiquiatra, se não me falha a memória, já desencarnado, mas tinha obras belíssimas, estudos profundos na parte científica da doutrina. E nessa obra, Segredos do Psiquismo, ele vai dizer que o transe que mais nos chama a atenção, por ser absolutamente fisiológico, sem matizes de anormalidade em sua conceituação central, é aquele de característica mediúnica. É o transe que se revela pela presença de uma entidade espiritual. Mediunidade só pode existir se tiver espírito, né? Se não tiver espírito, nós chamamos de animismo, não mediunidade.
embora que na comunicação com o espírito, o animismo também funcione, né, junto com a mensagem mediúnica, junto com vamos dizer, a comunicação, né? Buscando o medianeiro a fim de transmitir a sua mensagem. De um lado, o espírito, do outro, o sensível ou médium, isto é, o receptor das ideias do espírito atuante. Então, Jorge André está apenas descrevendo, né, o processo em si, como é que se dá o transe mediúnico. Espírito, comunicante, médium, né, medianeiro, está ali exatamente para servir de intermediário. Lembremos que quando Kardec começou os estudos, né, a mensagem era passada através de mesas, né, através de objetos, movimentos e tal, mas isso só podia acontecer porque havia médiums no ambiente, né, e era utilizado o ectoplasma, certamente, dos médiums para movimentar aquelas mesas e dar aquelas respostas inteligentes que surpreenderam Kardec, mas que também o levaram a um exame mais profundo da questão, né? Para os parisienses, para o povo em geral que participava daquelas reuniões, aquilo era uma espécie de um divertimento, né? Eles se divertiam com aquelas coisas, porque não sabiam o que estava por trás, achavam curioso, né? Mesa se movimentar, aí estabeleceu-se um código, né, para respostas e tal, e as coisas estavam funcionando bem. Então, Kardec percebeu que, na verdade, que havia eram inteligências ali trabalhando através das mesas para passar alguma mensagem. Sabe de uma coisa, Manuel? Essa complementação, essa explicação do Jorge Andréa, Sim. Clareou bem mais o meu raciocínio. Porque quando eu li a primeira definição, o que é trânsito, trânsito é crise, é momento crítico, ficou pouco. Pelo menos no meu dicionário, o sentido de crise é outra coisa. Sim. Né? Mas, realmente, como diz o Jorge Andréa, sendo aquele momento de interação, de intercâmbio, que muda tudo. Então, não é mais o médium que está ali, é o médium mais o espírito. Isso é um momento de crise, né? Eu diria, né, Lúcia, crise no sentido aí de sério, né? Uma coisa séria, importante, uma mudança substancial numa situação, num quadro, né? Em que a espiritualidade está se manifestando, né? Em decorrência da entidade, né? Exatamente. É nesse sentido que eu vejo. Eu falei muito por alto, né, sobre isso, mas, no fundo, eu entendo dessa forma, né? Crítico ou crise como algo sério, alguma coisa digna de atenção e de, digamos assim, entendimento, né? Precisa entender o que está acontecendo ali. Ele coloca uma diferença também entre o transe e o sonho, né? No sonho existe um estado fisiológico, né? Claro, você está dormindo, o corpo está repousando ali, não é? Há uma supressão da vigilância com o sono, o estado de torpor, né? A vigilância já não existe, não é? Uma desaceleração do metabolismo, ou seja, uma consequência, né, fisiológica no próprio organismo, no próprio corpo, o relaxamento muscular, diminuição da atividade sensorial, suspensão das experiências conscientes, né, pela aparição concomitante de sonhos. Os sonhos, a gente sabe, de acordo com a doutrina, eles são, na verdade, lembranças, né? Um conceito interessante que eu
aprendi, não é? Lá na questão 402 do Livro dos Espíritos, que sonho é lembrança. A gente, às vezes, tinha uma ideia de uma visão, de um acontecimento, né? Qualquer coisa que estava acontecendo ali, um evento qualquer, enquanto eu estou dormindo. Na verdade, a doutrina conceitua como lembrança do que está acontecendo, do que você viu, do que você ouviu. Então, quando você se lembra, você acorda e lembra, né? Então, você sabe que sonhou. Aquilo é um sonho real, né? Um sonho real. Leon Denis considera o transe mediúnico ou anímico, ou seja, como emancipação da alma, né? Como assemelhada ao sono. É praticamente a mesma situação. Um grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico, perispírito, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Então, é emancipação da alma no sentido que a alma se liberta parcialmente do corpo, né? No caso, como ele fala aí, é o próprio corpo espiritual que se exterioriza, deixa o corpo praticamente, embora continuando ligado a ele. Sim. Então, é nesse momento, quer dizer, o espírito encarnado, ele está num encontro com um espírito desencarnado, né? Esse é o transe mediúnico, representa exatamente isso, é quando o espírito nosso... Mas isso não precisa o espírito sair do corpo, porque há casos de mediunidade que o espírito está junto, está no corpo, está ali, você está, vamos dizer, no estado consciente, né? E você vê, por exemplo, um espírito, né? Você tem uma percepção qualquer da presença de espíritos, sem precisar estar naquele estado semelhante ao sono, né? É consciente, é lúcido, né? No transe mediúnico, porque, na verdade, é muito sutil esse descolamento do espírito, né? Nessa hora em que está se dando, por exemplo, a vidência, a clareaudiência, né? É muito sutil, porque você está ali, está consciente, está lúcido, né? Está acordado, e, no entanto, o fenômeno está acontecendo e você está percebendo, né? Não há, em transe mediúnico, não há supressão total da vigilância, é diferente do sono, por isso, né? Que pode estar bastante reduzida, tal como ocorre no estado de sonambulismo, pois o perispírito ainda permanece ligado ao corpo. Sempre vai permanecer ligado, a não ser que haja morte, né? Só quando há a morte que ele se desliga completamente. Caso contrário, ele estará ligado ao corpo sempre. O espírito, né, deixa o corpo, como a gente diz, parcialmente, momentaneamente, sem se desligar dele, né? Apenas ele está mais, digamos, na parte espiritual, né? No mundo espiritual, ao mesmo tempo no mundo material pelo corpo. Durante a manifestação mediúnica de um espírito pode ocorrer aumento ou redução do metabolismo corporal, e aí dá todas essas condições, né? Que surgem. Condição que requisita assistência de benfeitores espirituais. Então, é um processo, né, em que o médium está assistido, ele tem um suporte ali também, né? Os quais utilizam energias irradiantes magnético-espirituais próprias ou dos encarnados
para preservar o equilíbrio do veículo somático do médium, né? Então, num trabalho organizado, num trabalho preparado, né? Está tudo preparado, tudo de acordo, né? Com os trâmites normais de um trabalho espiritual, a espiritualidade está presente, ela que vai dar o suporte, né? Tal a nosso grau de imperfeição, tal a nossa fragilidade, né? É preciso que haja esse suporte. Por isso a gente não precisa. Muitas pessoas dizem que não. Minha ex-esposa, né, foi assim, né? Ela, inclusive, já desencarnou, mas ela era médium, mas ela dizia que não queria trabalhar com a mediunidade porque tinha medo dos espíritos. Mas nós não precisamos ter medo, porque sabemos que a espiritualidade tem os dirigentes espirituais, né, os trabalhos numa casa espírita. E todo o ambiente é preparado previamente. Exatamente, da importância da prática mediúnica na casa espírita, porque há todo um preparo. Por isso que também não se recomenda, por exemplo, dar passividade no evangelho no lar, na sua casa, porque não é um ambiente preparado para aquela finalidade, não é? Então, os benfeitores estão sempre presentes, garantem, né, que tudo corra bem. Quando não corre, por alguma razão, o problema é com o médium. Lá em Londres mesmo, tínhamos os médiums que trabalhavam na assistência espiritual, depois na desobsessão, e que acabaram, um ou dois se afastaram, porque os espíritos vinham e faziam ameaças, obsessores, né? Faziam ameaças ao médium, à família do médium, e eles preferiram se afastar, né? Porque ainda não tinham esse fortalecimento, não tinham essa convicção, né, da presença dos benfeitores e que eles, assim, podiam. Agora, claro, você tem que fazer a sua parte também, não é só deixar por conta dos benfeitores. Você tem que manter a sua vigilância também e hábitos saudáveis, né, para não dar brecha para que os espíritos não te ataquem, né? Então, tem tudo isso, né? A nossa parte é fundamental. Se você quer fazer um trabalho com a proteção espiritual, tanto quanto possível, né? Você tem que fazer a sua parte. Não é assim, deixar na mão. É a mesma coisa que hoje em dia se faz, por exemplo, com as crianças, não é? Os pais que deveriam educar, mandam as crianças para a escola porque eles não sabem educar, ou então trabalham e acham que a escola é o professor que tem que educar os filhos. Não é. A educação vem do berço. A educação é responsabilidade de pai e mãe. A escola vai instruir as crianças, não educar propriamente. Conquanto há professores que até fazem isso, né? Tem esse jeito, né, também, de uma certa forma, digamos, orientar os alunos num sentido ou no outro. Mas, a princípio, educação é responsabilidade dos pais. Depois vem a questão dos graus do transe, né? O transe pode ser superficial ou profundo, e entre um e outro extremo há uma gradação quase infinita. Ele diz o nosso texto. São os transes parciais. Então, tem o superficial, o profundo e os parciais. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Também o nosso tempo está voando, não posso perder muito tempo aqui. Transe superficial, não há amnésia,
ou seja, o médium se recorda de todos os acontecimentos ocorridos durante a recepção e transmissão da mensagem, né? Superficial. Com o passar do tempo, com a prática mediúnica e a educação da faculdade psíquica, aprende a distinguir o que é pensamento próprio e o que é do comunicante desencarnado. Então, é isso. Às vezes a gente se pergunta, né? Mas o que é o meu pensamento, o que é o do espírito? É isso, é com a prática e o estudo permanente é que você vai perceber, né, com o tempo, o que é seu e o que é do espírito. Nos médiuns intuitivos, o transe é sempre superficial. Não se observa nenhuma alteração na sua fisionomia, nem ocorre passividade acentuada. O médium simplesmente recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. É praticamente mecânico, né? Isso. Transe profundo, a mensagem mediúnica e outros acontecimentos raramente chegam à consciência do médium. Se alguma coisa escapa, as lembranças são quase sempre fragmentárias, né? Essa é a diferença no transe profundo para o superficial. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos, e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Porque a sua bagagem é acessada, ele não está consciente disso, né, do que ele sabe. Então, a mensagem é passada, sim, mas vamos dizer, com a colaboração do próprio médium, com o conteúdo que ele traz, ou com a capacidade que ele tem, né, de interpretar a mensagem, de entender a mensagem e transmiti-la tal qual está sendo passada. Os transes parciais representam gradações no estado de rebaixamento psíquico. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitidas pelo comunicante espiritual. É como o médium recordar-se do conteúdo da mensagem mediúnica imediatamente após a transmissão, né? Esquecendo-se dela, porém, com o passar do tempo. Bom, Manuel, aí tem... Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pois não. Então, nesse caso, o transe parcial, ele seria o transe intermediário entre... Você teria o superficial, em que o médium ele se recorda da mensagem, e aí você teria o transe parcial, que seria que o médium recorda talvez parte dela, e aí o transe profundo de não se recorda nada. Seria isso, né? Pode-se dizer que é Okay. isso. É que a apostila traz numa sequência diferente, mas agora eu li de novo, faz sentido que é... Okay, a apostila trouxe os dois extremos primeiro, né? O superficial e o profundo, e depois falou dos parciais, porque o parcial, que ele vai falar aqui, né? Isso pode acontecer em situações bem diversas, né? Então, por isso que é parcial e diferentes graduações, né? Como diz aqui. Então, depois tem essas etapas, indução ao transe mediúnico, e aqui é que eu vou fazer a citação daquilo que eu colhi aqui em algumas obras, que eu já tinha em trabalhos feitos anteriormente. Nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante. Ao captar as emanações energéticas do espírito, o médium percebe, na forma de sensações boas ou ruins, a situação espiritual do desencarnado. Então, vejam, o professor Herculano Pires, ele faz uma descrição muitíssimo interessante desse momento, não é? Em que o espírito comunicante se aproxima e envolve o médium, né? Ele diz assim: o ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem
na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Envolve o corpo espiritual, não é? Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Então, ele conclui dizendo: o que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. Ou seja, o campo vibratório, né, do espírito se encaixa no campo vibratório do perispírito do médium, né? Um processo de aproximação. Por isso diz o André Luiz que mediunidade é atração e sintonia, né? Porque, como se falava anteriormente, né, de incorporação, e, portanto, sempre a gente pensou assim, como no caso da própria... no processo de desobsessão, né, que você estava ali doutrinando o espírito, como se falava anteriormente. Então, essa linguagem mudou por conta, né, de um esclarecimento sobre o real papel do médium, principalmente no processo, não é? Então, há essa aproximação. Depois, isso foi no livro do Herculano chamado Mediunidade, no capítulo 5º. No outro livro, que é o Espírito e o Tempo, o Herculano vai falar o seguinte: há um processo de indução entre o espírito e o médium. As vibrações psíquicas do espírito, irradiadas do seu corpo energético, atingem o corpo energético, o perispírito do médium, estabelecendo-se a empatia entre ambos. A indução é tão forte que os pensamentos e as emoções do espírito refletem-se no comportamento mediúnico. Então, o médium muitas vezes sente a tristeza, a dor, né, o sofrimento do espírito, né, por causa disso, por causa dessa irradiação que ele capta. A personalidade do espírito domina a do médium, senhoreando-se dos centros nervosos dirigentes. A metamorfose passageira, se o médium é bastante sensível e flexível, modifica até mesmo as suas expressões faciais e corporais, a voz, o olhar, permitindo uma comunicação total do patos individual do espírito. Veja a descrição. Eu não, repito, eu não sou médium, né? Nunca dei aula no curso de educação mediúnica, mas essas explicações, esses conceitos são tão claros que a gente passa a entender, então, o processo de uma forma mais técnica, né? Isso é uma questão técnica. Então, depois tem aí no próprio livro, no final do capítulo, uma citação de Hermínio Miranda, do livro Diversidade de Carismas, onde ele vai dizer: a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde em parte se interpenetram. Daí a impropriedade do termo incorporação. O Hermínio também concorda com isso, né? O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um, pelas extremidades, né? Ele quer dizer, como o plugue de eletricidade se liga numa tomada. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias, né?
Depois, o Leon Denis, no livro No Invisível, também citado, aí vai dizer: para comunicar conosco, deverá o espírito amortecer a intensidade de suas vibrações, ao mesmo tempo que ativará as nossas, né? Então, a gente eleva o padrão, né, na conexão com a espiritualidade, na sintonia, e eles descem o deles para chegar mais próximo, para poder haver essa interpenetração, né? Nisso pode o homem voluntariamente auxiliar. O ponto a atingir constitui para ele o estado de mediunidade. Muito bem. Aí tem Kardec, no livro Obras Póstumas, vai dizer assim: as relações entre médiuns e espíritos estabelecem-se por meio dos seus perispíritos, pela assimilação dos fluidos perispiritais ou perispirituais. O espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa sobre a qual quer influir, e não somente lhe transmite os pensamentos, como pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la proceder e falar como lhe aprouver, fazê-la dizer o que lhe parecer, servir-se, em uma palavra, dos órgãos dela como se próprios fossem. Isso acontece também no caso da possessão, né? Quando o doutor Bezerra fala através de Divaldo Franco, a gente vê todos esses detalhes acontecendo. Muda até a postura, né, física do Divaldo, as feições do rosto, a voz muda completamente. Então, é isso que é essa fusão, né, como disse o Herculano. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações, diz Kardec no livro dos Médiuns, né? Então, aí ele vai seguindo, falando, né, dos fluidos que são utilizados. Fluidos magnéticos produzem efeito entorpecedor, agindo diretamente no perispírito do médium, né, que relaxa a guarda, evidentemente, e de imediato no seu córtex cerebral e nos lobos neurológicos frontais. Então, essa é a parte, vamos dizer, técnica, né, fisiológica, fluídica da comunicação, parte física propriamente. Nessas condições, o medianeiro se distancia do ambiente onde se encontra, devido ao rebaixamento psíquico próprio do estado de transe, que será tanto maior quanto mais o perispírito se desligar do corpo físico. Acontece muitas vezes isso também quando o médium, o espírito do médium é levado na espiritualidade para ver alguma coisa, para poder entender, como às vezes acontecia com Chico, quando psicografou algumas obras, como Paulo Estevam, por exemplo, né? Nesse momento, o médium vive em dois planos de vida que, conforme o grau de indução ao transe, pode se afastar do plano físico ou não. Então, é isso, né? Essas ações fluídicas, perispiritual e mental, que afastam o medianeiro do estado de vigília. Então, aí pode ocorrer a ação de fatores ambientais, né, indutores do transe, quais sejam o ambiente físico, as características do ambiente, né, emanações fluídicas, as energias irradiantes da prece, as mentalizações, né, as irradiações mentais ou as vibrações, tudo mais, e a concentração mental. Ele fala também das outras formas de indução, como no caso, deu um exemplo aqui dos cultos afro-brasileiros, porque ali também, claro, existe a participação dos espíritos, também existem médiums, né, nessas práticas, então o processo é semelhante.
A metodologia kardeciana vale-se de recursos verbais ou psicológicos e dirige-se antes aos lobos frontais, né? Depois ele vai falar do transe propriamente dito, a sintonia mental, que é importante, né? Onde o médium vai captar as ideias do espírito comunicante e também os sentimentos. Capta igualmente intenções, emoções e tal, estado psicológico, ou até patológico, né? E o médium pode ter noção do que acontece ao seu redor no grupo mediúnico se o seu transe é superficial ou parcial. Acesso à memória do médium é o que se dá lá naquele processo intuitivo, né? O médium, o espírito, sempre vai procurar aquele médium que tem conteúdo, tem bagagem suficiente para que ele possa passar a mensagem. A depender do grau da mensagem, da profundidade, do teor, da importância, ou da densidade até da mensagem, se é uma mensagem, digamos, científica, tem um teor científico, claro, o médium tem que ter esses recursos dele mesmo, né? A matriz dos conhecimentos que ele adquiriu em passadas encarnações, para poder servir de medianeiro. Se ele não tiver, os espíritos vão se valer de alguém que esteja melhor preparado, presente naquela sessão. Manuel, uma pergunta. Nessa seleção, eu entendo, pelo que a gente já estudou, são os mentores que fazem essa seleção de quem vai com quem, né? Porque o espírito em sofrimento, eu entendo que não tem essa capacidade dessa leitura fina. Não, claro. Né? Não. Os pares, digamos assim, é a parte da coordenação da reunião mediúnica, os espíritos desencarnados que ajudam a essa, digamos, a gente chama de pairing, né? Fazer os pares entre o médium e o espírito necessitado de ajuda. É isso? Dependendo do trabalho, né? É isso mesmo. A espiritualidade é que traz, encaminha. Se você tem vários grupos ali trabalhando, eles vão escolher, conforme o indivíduo, o espírito que é trazido, né? Qual o grupo que esteja em melhores condições, talvez, né? Agora, geralmente, numa casa espírita, como numa federação, como numa casa espírita bem preparada, né? Os grupos, em geral, têm as mesmas condições, né? Então, não tem muito o que escolher, tem que esperar o momento em que o grupo esteja disponível para poder atender o espírito, né? Mas é isso mesmo que você falou, são os espíritos que trazem. O espírito sofredor, geralmente, é trazido, ele não vem assim espontaneamente, não é? Por ele mesmo, ele é trazido para o tratamento. E muitas vezes, no caso de desobsessão, o espírito muitas vezes é retido na própria casa espírita, que se transforma numa espécie de hospital, ele fica ali esperando o momento de ser tratado, ser trazido, né, para a reunião, ele pode ter sido, digamos, trazido ou desligado, né, do encarnado e deixado ali e só ser atendido, por exemplo, na semana seguinte, se o trabalho é semanal, né? Então, isso tudo é a espiritualidade que cuida, evidentemente, né? Eles é que trazem e já conhecendo o grupo e também ajudando, né, os médiuns no trabalho, né, para que eles o trabalho seja feito em segurança, né? Tal acesso é realizado em situações distintas pelo espírito comunicante, com a anuência do médium, ou pelo espírito necessitado de auxílio em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão do medianeiro, né? Quer dizer, o médium está ali pronto para o trabalho, né? Então ele vai receber aquele espírito e tentar ajudá-lo, né? Para que os arquivos espirituais... Eu acho que a Elaine tem uma pergunta. Pois não. Desculpa, não queria interromper. Obrigada. Não, pode falar.
Quando na apostila, quando ele está falando, né, do acesso à memória do médium, como uma das etapas, né, desse processo, ele fala assim que para que haja um acesso a esses arquivos espirituais do médium, é preciso que o médium esteja em transe profundo. Mas quando ele fala desses arquivos espirituais, ele está falando assim do que o médium trouxe de outras existências? Seria isso? De outras ou até desta mesmo, tudo que ele tem já faz parte dele, o conhecimento que ele tem, não é? Okay. Pode ser de outras e pode ser dessa. Então existe, por exemplo, quando a gente está falando de transe, nesse caso ele fala de transe profundo, para que haja um acesso a esses arquivos. Quando a gente está falando dos transes parciais ou do transe superficial, então nesse caso não se usa o recurso da memória do médium? Seria isso? Eu fiquei um pouco sempre nessa parte. Não, sempre vai ser usado. Vamos dizer, vão ser usados os recursos do médium, sempre, em qualquer circunstância. Agora, dependendo da situação, pode ser que precise de recursos mais, digamos, mais antigos, mais enraizados já na própria individualidade do médium, né? Então, eles vão buscar isso lá no inconsciente, como ele fala, né? No transe profundo, tá? E outros é aqueles que já estão ali disponíveis, o médium já vem trabalhando com eles, né? Porque também tem aquela questão que o próprio Platão dizia, né? Que aprender é recordar. Então, quase sempre, quando a gente está aprendendo, a gente está recordando coisas que a gente já sabe. Muitas vezes, quando você vai ler uma obra espírita, mesmo no início, né? Você fala, isso aqui faz sentido, eu já pensava assim. É porque você já trazia mesmo esse conhecimento. Então, você estava recordando ali. Né? É isso que acontece. Você sabe, Manuel, na doutrina espírita, nós não podemos nunca querer estabelecer um denominador comum. Cada caso é um caso, em todos os aspectos da vida. Então, no transe mediúnico, como você citou, há casos que precisam ser mais elaborados, precisam de dados especiais, de outro tipo de energia. Casos mais complexos. Do transe comum, né? Sim, com certeza. Casos mais complexos, né? Necessitam ser trabalhado previamente, tudo. A maior ou menor afinidade que exista entre os espíritos, né? Enfim, o objetivo do trabalho também. Quando é uma tarefa simples, é fácil de resolver. Quando é uma coisa mais complicada, exige mais preparo, mais recursos, né? Exatamente. Já terminou o tempo, não é, Lúcia? Já. Então, podemos esperar 2 minutinhos, 3 minutinhos, não tem problema para mim, se você quiser terminar. Tá, então eu só vou fazer alguma referência às conclusões aqui que eu coloquei. São 4 slides apenas. Primeiro, o Emmanuel, na introdução do livro Sinal Verde. Todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Né? Em Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala quando começou esse intercâmbio, né? Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontraram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, para gerar trabalho edificante e educativo. Isso é a partir do momento em que a espécie humana, né, adquire o livre-arbítrio, a consciência de si mesma, pensamento contínuo, aí começa um intercâmbio mais apropriado. Né? Mas foi preciso, certamente,
que se instalasse a civilização, né, para que esse intercâmbio pudesse ser mais útil, né, para o homem. O homem primitivo não tinha praticamente recurso, né, para isso. Ele via, até muitas vezes, já tinha a mediunidade aflorada, mas não tinha condições de entender nada daquilo. Nossos atos determinam no tempo as situações em que nos encontraremos em cada existência. E o mediunato, diz Herculano no livro Mediunidade, é o passaporte que Deus nos concede para a liberação do passado através de um só ato, o mais belo e o mais honroso de todos, que é o ato mediúnico. E, finalmente, em Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz diz assim: em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que, em Jesus, ela assume todas as características de exaltação divina. É isso. É um belo de um capítulo, né? Um tema muito importante, né, para o nosso entendimento. E espero ter passado os conceitos, as ideias melhores. Com certeza. Passou sim. Te Obrigado. agradecemos, né, que todos tenhamos aí aprendido muito com a facilitação do Manuel nessa noite, que a sua casa seja enchida de luz, de amor, de paz, em agradecimento a esse tempo que você, Manuel, investiu e dedicou para o nosso estudo. Que assim seja, que vaiamos em paz, nossa semana seja iluminada e abençoada por nossos espíritos mentores que nos ajudam a nossa caminhada. Que assim seja, assim é. Amém. Uma ótima semana para vocês. Só uma pergunta.